série de mensagens e a gente vai falar um pouquinho sobre as redes sociais de Jesus. Em tempos de redes sociais, cada dia surge uma nova, né? Eu particularmente não entrei em nenhuma nova porque eu já não dou conta dessas, então deixa do jeito que tá. Mas eu queria compartilhar uma experiência que não é muito agradável. Mateus 4. Deixa aberto aí que depois a gente vai entrar no nosso texto. Nas férias é bom porque a gente faz as coisas que a gente queria fazer nos dias aleatórios, né? Então eu fui ao cinema assistir Oppenheimer, de rosa, claro, só para confundir a galera. E um filme de 3 horas, ótimo, não parece que são 3 horas. Se não fosse uma pessoa na minha frente ligar o celular a cada 40 minutos e entrar nos stories dela do Instagram. E eu fiquei questionando aquilo, falei, gente, mas por que você paga um ingresso para ir no cinema para assistir um filme e ficar no Instagram? E aí eu compartilhei isso no Twitter e algumas pessoas mandaram até algumas reportagens para mim dizendo que é a nova realidade. Eu falei, meu Deus, para o mundo que eu quero descer. E talvez a gente estejamos tão preocupados com as nossas redes sociais a ponto de não viver a vida e estar ligado o tempo todo no celular. E isso durante a semana eu fui fazer um questionamento particular e me desafiando a desvencilhar cada vez mais do celular e viver a vida real, né? De olhar nos olhos da pessoa e assim, eu fiquei muito bugada com aquilo. Eu falei, não é possível, né? Então assim, eu fiquei pensando e aí durante essa semana refletindo, tanto que era outra série de mensagens que eu ia começar, e aí Deus me incomodou tanto a respeito desse tema que durante a semana eu fui desenvolvendo e fui trabalhando e eu tinha umas referências, então essa série de mensagens não nasceu do nada, está baseada num e-book de um pastor da nossa igreja, que é vou até copiar, não está aqui, mas é o Eugênio da Anunciação, depois eu posso disponibilizar o e-book, que ele vai falar sobre as redes sociais de Jesus. E eu queria compartilhar ao longo então desse mês, para que nós possamos pensar, né, nas redes sociais de Jesus, quem somos nós. Porque afinal nas redes sociais, né, o César falou na escola bíblica que a gente também é o que a gente posta, né? Mas lembrando que nós somos uma fatia, aquilo lá não é nem 5% de quem nós somos, do nosso tempo. E às vezes a gente vê gente tão impressionada, porque a pessoa posta isso e ela é aquilo. Será que ela é aquilo mesmo? Será que é tudo isso? Porque aquilo é uma fatia de quem nós somos. Uma fatia mínima, que não representa de fato. E talvez a gente precise pensar como Jesus, quem somos nós nas redes sociais de Jesus? O que de fato é. E aí eu queria, nós vamos pensar então ao longo desses domingos sobre 5 níveis de relacionamento que as pessoas têm com Jesus. E aí vou dar um spoiler já dos tipos, tá? Já que a gente tá falando de filme, né? Multidão, os curiosos, os seguidores, os discípulos e os amigos. E aí nesses 5 níveis nós vamos encontrar pessoas que se relacionam então com Jesus mais de perto ou mais de longe, mesmo dentro desses níveis. E nós vamos ver que nem sempre talvez esses níveis sejam tão ruins assim, e a gente vai ver que em algum momento da nossa vida nós estivemos em algum desses níveis ou estamos em algum deles, claro, mas às vezes assim com um grau de interesse maior ou menor, com um grau de compromisso com Jesus maior ou menor. E aí, isso vai refletir no nosso compromisso, no nosso grau de interesse também com a igreja, porque faz parte. E aí, então, a gente vai ler Mateus 4, do 23 ao 25, que diz o seguinte: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos,
e ele os curou. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Numerosas multidões o seguiam. Palavras do Senhor. O primeiro nível, então, de relacionamento com Jesus é o nível de multidão. Quem é Jesus? Quem é essa pessoa que estão falando, né? E aí, nesse nível de relacionamento, a gente vai ver que são pessoas que se relacionam com Jesus à distância. Na verdade, essas pessoas querem resolver os seus problemas. E Jesus parece ser uma boa opção, né? E todos nós, querendo ou não, vivemos de acordo com as nossas prioridades. Quando a gente pensa na nossa vida, nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, nós vivemos direcionados e influenciados pelas nossas prioridades. Então, relacionamentos cujas prioridades não são as mesmas, o que acontece? Vai sofrendo desgaste. Chega uma hora que não dá mais para caminhar junto, até que chega uma hora que se rompe. E com Cristo não é diferente, com a igreja não é diferente. Então, a prioridade de Jesus, a gente vê nesse texto que nós lemos, era o reino. Olha aí o verso 23. Jesus ensinava, pregava e curava, né? E olha a ordem que Mateus faz questão de enfatizar, né? Jesus ensinava e pregava as boas novas do reino de Deus. As curas eram um sinal da chegada desse reino. Então, a prioridade da multidão no relacionamento com Jesus não estava em colher esses ensinamentos. Vê que a prioridade do povo estava o quê? Estava no final da cadeia. Era o quê? Eram os milagres que Jesus podia realizar. Ele não estava interessado no ensino, na pregação, nada disso. A gente pode ver isso no 24 e 25. A multidão não queria compromisso com o reino. Aliás, a multidão não queria nem saber que reino que era esse. Eu quero a festa, eu quero o oba-oba. Não interessa quem é o dono da festa, por que está tendo festa. Eu quero o milagre. Eu quero atender a minha necessidade. Então, cada um ia lá atrás disso. Então, a multidão sempre vai seguir Jesus pelos milagres que ele pode realizar. O que Jesus tem para oferecer? O problema é que a multidão segue Jesus à distância. E se você prestar atenção na narrativa dos evangelhos, quando Jesus está com a multidão, o interesse dessa multidão é sempre buscar os milagres. Não é buscar Jesus, né? Isso é só a gente ler e a gente visualizar. E a gente pode então vislumbrar um pouquinho do relacionamento da multidão conosco, com a igreja. Eu acho que você já ouviu falar no Viktor Frankl, que é um médico psiquiatra austríaco que sobreviveu no campo de concentração nazista. E em um dos seus livros ele escreveu o seguinte, que eu acho que você vai concordar com ele: a vida é sofrimento e sobreviver é encontrar sentido na dor. Todos nós estamos sujeitos ao sofrimento. Todos nós temos um pouquinho de multidão no nosso coração, né? Aquele sonho que a gente tem, que todo ser humano tem, que é de viver uma vida no qual não tenha doença, não tenha pobreza, não tenha problema, não tenha dor. A gente quer uma solução para tudo isso, né? A gente almeja isso. E aí, a gente olha para a multidão e a gente olha então para a nossa realidade hoje, e a gente vê que parece que as coisas não mudaram desde a época de Jesus e desde que o mundo é mundo. Por quê? Porque sempre vai ter alguém procurando cessar a sua dor, cessar o seu sofrimento, cessar os seus problemas, buscando uma solução rápida e imediata. E se Jesus for essa solução rápida e imediata, por que não? E aí a gente vê, por exemplo, tanta gente então longe, né? Todo mundo está procurando alguma coisa, mas que seja rápido, que seja eficaz e que cure a dor. E por isso talvez as redes sociais respondam tão prontamente isso. Porque já é comprovado cientificamente que você ficar lá zapeando, né? Libera um alto índice de endorfina e dopamina na sua corrente sanguínea, que são o quê? Hormônios de bem-estar. Mas e aí?
Eu vou viver de emoção em emoção? Correndo atrás? Onde Jesus vai aparecer hoje? Que era assim que a multidão fazia. Porque de repente Jesus sumia, né? Aí daqui a pouco alguém falava, olha, ele está lá do outro lado do rio. Vambora, né? Juntar todo mundo e bora atrás de Jesus. E é isso que a multidão faz, né? Vamos atrás, nós vamos seguir quem hoje? Né? Quantos views vai ter o meu Reels para poder dizer que eu bombei? Vamos atrás, vamos atrás, vamos atrás. E aí você vê isso também nas pessoas que também não encontram uma igreja, não encontram um lugar, não encontram nada que possa suprir. A gente vai entender um pouquinho mais essa relação com a igreja daqui a pouco, tá? Por quê? Porque nós vemos muito igreja, muito pastora querendo ser igual a Jesus. A sensação do momento. Então, não é só a multidão que está errada, convenhamos, né? Então, o que eu posso oferecer? Vai ser cura, é uma palavra de bênção, é profecia que vai mudar a sua vida. É o coaching, né? E aí, essa prática de que os seus problemas acabaram porque você se tornou cristão, produz multidão. E a gente sabe que Cristo não nos convidou para ser multidão. E esse é o grande desafio nosso, de entender aonde também a gente está seguindo Jesus só por interesse. Só para se relacionar com Ele, pensando no que Ele pode dar, como Ele pode dar. Né? E aí, talvez fique a pergunta, né? Como nós estamos sendo ensinados a seguir Jesus? E por isso que vale a gente realmente nos questionarmos e questionar as autoridades instituídas, por exemplo, dentro da igreja. Porque no nível de relacionamento de multidão, nós nos relacionamos apenas por interesse. E vamos ser sinceros, não existe nada pior em uma relação onde alguém quer ter algum benefício de você. Ou talvez você possa ser um interesseiro da relação, mas tudo bem. Tipo, o que eu posso ganhar com isso? O que eu posso ganhar sendo amigo da Eti, da Mariana, do César? Qual que é meu lucro nisso tudo? E tem gente que se relaciona com outras pessoas assim. E aí o ponto de partida do nosso relacionamento com Jesus precisa ser outro. Não é o que Jesus pode me dar. Mas ele vem falar aqui que a prioridade nesse relacionamento é ele mesmo. E ele vem falar do reino de Deus. E aí agora começou a ficar muita palavra, muito confuso, que negócio é esse de reino? Aí a gente está falando de igreja, agora começou a misturar tudo, eu não sei qual é que é. Vamos por partes, né? Então vamos lá. Mateus vai falar aqui que Jesus está o quê? Pregando o reino de Deus. Ele fala reino de Deus 5 vezes no seu evangelho. As outras vezes que esse termo vai aparecer e que é equivalente é reino dos céus. Lembra que Mateus é judeu e ele não vai escrever o nome de Deus em vão. Então ele usa como sinônimo. Reino de Deus, reino dos céus é a mesma coisa. Mas afinal, o que é isso? É a igreja? Talvez. E aqui é que a gente precisa entender um pouco sobre isso. Jesus vem anunciar a vinda do reino. Mas no lugar do reino surgiram as igrejas. Certo? Em parte sim. Então vamos pensar, a igreja, como a gente pensa então, por força da nossa cultura, quando a gente fala em igreja, a gente pensa em templo, a gente pensa em denominação, ainda mais que essa semana, 120 anos da IPI do Brasil. Eu amo minha denominação, né? Tenho um apreço por isso. Mas a igreja não é só a minha denominação. A igreja é o corpo de Cristo, aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas e que se submetem ao reino de Deus. E o que é esse reino? No Novo Testamento, a palavra reino significa autoridade, poder, governo, domínio. Não é um lugar ou território específico. Então, para nós cristãos, o reino de Deus é um contraponto a qualquer governo humano que a gente possa pensar. E aí eu queria trazer que John Stott diz que o reino de Deus não é uma sociedade cristianizada,
é o domínio divino na vida daqueles que reconhecem a Cristo, Senhor e Rei das suas vidas. Então, pela fé, por aceitar Cristo como Senhor e Salvador, nós fazemos parte de uma igreja que está dentro do reino de Deus. Então, a igreja é formada por pessoas que creem em Jesus e entregaram suas vidas a eles. Muitas dessas pessoas, inclusive, fazem parte da denominação que nós estamos, de outras denominações que nós entendemos como cristãs, mas lembre-se que a IPI sozinha não é a única igreja do Senhor. Ela faz parte da igreja do Senhor, do corpo de Cristo, como a gente costuma falar. Ficou claro? Então, o reino de Deus é o domínio de Deus sobre as nossas vidas. E por estarmos então submetidos a esse domínio, a esse rei, fazer parte desse reino, nós participamos da igreja. Nós somos convidados a estarmos numa comunidade, para podermos compartilhar, para podermos estar juntos. A palavra diz que Jesus disse para Simão, que depois foi chamado Pedro: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, e sobre ti edificarei a minha igreja. E através dos templos, cá estamos nós, né? Então, um pequeno povo, um pequeno arraial da igreja como IPI, né? Aqui em São Carlos. Então, nós fazemos parte desse povo de Deus, dessa pedra que foi fundamentada lá com Simão e que veio ao longo do tempo. O que a igreja tem a ver com o reino? E aí está o ponto, porque a igreja foi dada as chaves do reino dos céus. Cristo deu autoridade para a igreja para anunciar o reino que ele começou anunciando. Então não é a igreja uma denominação, católica, apostólica, romana, presbiteriana do Brasil, presbiteriana independente, metodista, enfim. É aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, são chamados a anunciar esse reino. Como diria Mateus aqui, a ligar e desligar as coisas no céu é aquela ideia, na verdade, de proibir e permitir, né? De mostrar, de compreender e de explicar a Bíblia e a palavra de Deus a todos aqueles que querem entender, que querem sair do aspecto da multidão. E aí está o nosso grande desafio, que é promover o reino de Deus, sendo igreja, no mundo caído. No mundo que jaz no maligno e que sofre por causa do pecado, do qual eu e você também sofremos. Vivemos lutando. Então, nós estamos aqui para anunciar Cristo, anunciar a vitória da esperança sobre o medo, né, da graça sobre a culpa, permitindo o reinado eterno de Deus que começou em Cristo e que tem para nós uma direção, que vai ser consumado em Cristo. E nesse sentido, sabendo essa verdade, não tem como a gente ser multidão ou continuar sendo multidão. Não dá para seguir Jesus de longe. Não dá. E aí, a gente vai falar mais para frente sobre esse relacionamento mais próximo de Cristo. Vamos voltar à multidão ainda, porque tem algumas coisas que a gente precisa ainda observar. O nível de relacionamento da multidão com Jesus, então, é seguir Jesus à distância, buscando para onde ele ia, buscando os milagres, buscando as bênçãos, se preocupando apenas com as suas próprias necessidades, né? Então, uma coisa importante que a gente não pode se esquecer é que a multidão seguia Jesus. É possível alguém se relacionar com Jesus estando na multidão. E talvez para a gente seja um pouco estranho achar isso, mas é possível. Mesmo buscando seus próprios interesses, de alguma forma ela está se relacionando com Jesus. E um aspecto muito importante de Jesus com a multidão é esse: Jesus nunca expulsou a multidão de perto dele. Pelo contrário, o que ele fazia com a multidão? Acolhia. Pode chegar. Vamos dar comida. Mas, Senhor, são mais de 5.000 pessoas. A gente não... O que tem aí? Deixa comigo que eu faço, né? E multiplica e dá alimento para a multidão. Jesus
E aí, já que Jesus é a nossa referência, essa é uma referência pra gente. A gente precisa amar a multidão. Quando a gente observa as grandes multidões se reunindo em grande concentração, hoje, por exemplo, em templos gigantescos, né? Buscando só a bênção, a gente tende a meter o pau. A gente julga mesmo, porque a minha doutrina é mais certa, porque eu leio a Bíblia certo, eles estão errados. E tudo bem, diante de Deus, Deus não tem problema deles irem lá só buscar o milagre. Deus ama. E mais que isso, Deus opera milagre lá. E aí a gente se questiona por quê? Não sei. Não sei te dar uma resposta. Definitivamente não sei. Tem farsa? Tem, mas a gente sabe de histórias de milagres que aconteceram. E aí? O que a gente sabe é que Jesus permite ser acessado pela essa multidão. Ele se permite. Essa é a parte do mistério que a gente não entende. Que vidas são transformadas mesmo a pessoa estando num aspecto, quando a gente olha, de multidão. Milagres acontecem, vidas são transformadas. A gente vai ver várias passagens do Evangelho, inclusive, que apresentam Jesus olhando para essa multidão com carinho. Mateus 14, lá no 14, ele vai falar o seguinte: quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. A palavra compaixão, no original do texto bíblico, que está escrito em grego, significa o lugar onde surgem os afetos. Então isso significa que Jesus ele é afetuoso, ele ama a multidão. A multidão é formada por pessoas que estão distantes dele, que seguem ele. E ele ama. É umas lógicas que a gente não entende, né? Mas essa é a lógica de Deus que parece loucura pra gente. E aí o mais impressionante nisso tudo é que Jesus tem compaixão mesmo de quem só procura ele, procura ele buscando o que ele pode dar. E ele sabe disso. E para ele tudo bem. E talvez a gente questione: ô Jesus, como assim tudo bem? O fato é que o amor de Jesus pelas pessoas muitas vezes é incompreensível para nós. É incompreensível. É uma coisa tão grande, mas tão assim, inexplicável, que a gente ainda entende menos ainda, porque a gente fala assim: gente, Jesus sendo maravilhoso, misericordioso, podendo dar muito mais do que só o milagre que essa pessoa quer, a pessoa fica nisso. Se eu e você sabem que Ele pode dar muito mais que isso, vamos atrás de mais que isso, porque tudo aquilo que Ele oferece, Ele é. Ele oferece paz, Ele é a própria paz. Ele oferece amor, Ele é amor. Ele oferece cura, Ele é a cura. A gente tendo consciência disso, a gente tem que realmente buscar esse amor, porque Deus ele tem um amor assim, obstinado. E o Brennan Manning, eu não sei se você já leu, mas vale a pena, é um filósofo e teólogo católico, mas ele é tão crente, sabe? Que ele é quase protestante. E ele diz o seguinte, que Jesus revela os verdadeiros sentimentos de Deus em relação a nós. Ao virarmos as páginas dos evangelhos, descobrimos que as pessoas que Jesus encontra lá são você e eu. O entendimento e a compaixão que Ele oferece a elas, Ele também estende a você e a mim. Então o que a gente vê no Evangelho, Ele oferecendo para essa multidão, para essas pessoas, Ele oferece para nós. Então muitas vezes nós continuamos nos relacionando com Deus como multidão. E isso acontece quando nos aproximamos dele apenas para pedir, sendo que ele oferece para nós algo muito além disso. E aí, esse é o grande desafio nosso, sair desse aspecto de multidão. Parar de se relacionar com Deus como a multidão se relaciona.
Porque se a gente lê, a gente vê, a gente acha que isso não está muito assim, certo? Por que a gente continua fazendo isso? E aí, para concluir, né, a gente conclui que para se relacionar de maneira mais profunda com Jesus é preciso sair da multidão. Jesus estava sempre aberto às pessoas que estavam na multidão, mas o convite dele para todas essas pessoas era se envolver com ele num relacionamento mais profundo. Vem e segue. Vem e segue. Então, para nós sermos curados por Jesus, nós precisamos nos retirar da multidão. O relacionamento das pessoas que estão na multidão com Jesus é bem claro. Não era para acolher os ensinamentos sobre o reino de Deus, que ele governa, que ele é um rei de paz, mas para conseguir os milagres que Jesus realizava. A multidão não deseja qualquer compromisso com o reino, com Cristo. E é muito bom saber que Deus em Jesus é afetuoso com relação às nossas necessidades. Ele sabe o que a gente precisa. Ele quer atender essas necessidades. Mas é muito mais que isso. Ele deseja se relacionar conosco de uma forma mais profunda. Jesus deseja nos tirar da multidão e tirar o pensamento de multidão do nosso coração. Porque é fácil cair no pensamento de multidão. É fácil buscar Deus quando tudo à nossa volta está um caos e a gente precisa de um milagre. Ele vai resolver? Vai. Mas o fato é que a prioridade de Jesus era muito clara: tornar o reino de Deus conhecido. A multidão mantém as pessoas presas a uma forma de relacionamento com Deus que as torna apenas o quê? Consumidores. O que Jesus pode me dar e o que eu posso pagar. A gente entra na nossa lógica de consumo atual. Olha, se eu puder dar 8% em vez de 10%, melhor, né? Se eu puder, assim, se a cobrança for menor, melhor ainda. E nessa lógica de consumidores, a gente entra numa lógica religiosa que Jesus sempre questionou. E aí, essa é a ideia, é o que eu gostaria de deixar pra gente nessa manhã. Que a gente fizesse uma autoanálise de quem nós temos sido. Uma multidão que busca Jesus, que valoriza mais a forma, a religião, do que o relacionamento com Deus. Ou se nós estamos realmente buscando ser templos do Espírito Santo. E esse é o grande desafio, porque ser um sacrifício vivo é às vezes fugir do altar. E saber que Cristo está pronto o tempo todo para nos redimir, para nos salvar. E esse é um grande desafio para nós. Deixar Ele realmente ser gracioso. E aí, a partir disso, a gente começa a entender outros graus de relacionamento com Cristo. Que é sair de multidão e passar, deixar de ser curioso, deixar de ser seguidor, e passar a ser discípulo e ser amigo de Deus. E aí a gente vai falar mais sobre esses outros níveis nos próximos domingos, né? Mas isso significa que a gente deve agir de maneira como Jesus agiu quando ele estava aqui na Terra. E como ele nos convida a ser como o corpo de Cristo, como igreja de Cristo. Porque Jesus se deparou com pessoas surdas, cegas, paralíticas, leprosas, pessoas que sangravam física e emocionalmente falando. Pessoas que não sentiam nada, porque a lepra é isso, ela torna a pele da pessoa insensível, física e emocionalmente também. Ele se encontrou com pessoas endemoniadas, envolvidas com mentalidade de multidão, mas ele foi lá e curou e transformou essas pessoas. Então que a gente permita que ele nos cure, que ele nos limpe, que ele nos renove, para que a gente possa ser chamado de amigo de Deus. E aí o grande desafio nosso, e aí aqui a grande dificuldade muitas vezes, é que amigo se senta na mesa.
Amigo sabe o pior e o melhor de você. Ele chora com você, ele ri com você. Ele não deixa de ser amigo porque você pisou na bola. O fato é que ele convida a gente a sair do aspecto de multidão. Isso é maravilhoso, porque ele nos convida para a mesa. Ele nos chama. Quando a gente celebra a mesa do Senhor como igreja, e a gente traz à memória o que ele fez e como ele fez, é isso que ele fala para a gente. Você não é mais multidão. Você conhece esse reino. Vamos anunciar esse reino junto. E esse é o grande desafio para nós, porque quando a gente deixa a mentalidade de multidão, nós passamos a desenvolver um relacionamento. E nós sentamos na mesa, no banquete alegre que ele nos chama. Eu quero convidar você a ficar em pé, porque quando o Senhor ressurreto estava na mesa com os seus discípulos, e ele toma o pão, e ele parte o pão, e ele se alegra, ele abençoa, ele abre os olhos daqueles que estavam lá para que ele reconhecesse ele. E é nessa mesa que ele nos convida a estar, numa mesa de reconhecimento, de amizade, de graça, de amor. Vamos orar. Deus de misericórdia, Deus de graça, nós colocamos diante de Ti nessa hora, Pai, o nosso coração, a nossa vida. Muitas vezes, Senhor, é verdade que seguimos a Ti, Senhor, com pensamento de multidão. O que o Senhor pode nos dar? O que nós vamos ganhar com isso? E é verdade que muitas vezes nós não lhe reconhecemos como Senhor, como Rei das nossas vidas e queremos tomar atalhos para nos sentirmos bem. Porque é isso que o mundo diz, que a gente tem que estar bem. Mas o Senhor é um Deus que é amigo. E que olha para dentro de nós e para dentro do nosso caos, das nossas angústias, das nossas ansiedades e diz, olha, às vezes você precisa nesse momento estar sozinho, chorar. Deixa eu curar o seu coração, deixa eu sarar as suas feridas, deixa eu colher as suas lágrimas. No tempo certo você vai se alegrar por dizer não às coisas que todo mundo diz que você deveria dizer sim. Pai, é na certeza que nós estamos aqui porque o Senhor nos chamou para essa mesa, que nós agradecemos e pedimos que o Teu Santo Espírito abençoa-nos e vivifica-nos, Pai, juntamente com essas dádivas aqui do pão e do vinho, Pai, para que o pão que partimos seja para nós a comunhão do corpo de Cristo e que o cálice que nós bebemos nessa hora seja para nós a comunhão do sangue de Cristo, Pai. Redime os nossos corações. Nós nos oferecemos a Ti nessa hora, Pai, como sacrifício vivo, agradável a Ti, santo, Pai, na Tua misericórdia, aceita, Pai, o nosso sacrifício de louvor e adoração, Senhor. Nós somos gratos porque é na comunhão com o corpo de Cristo, com a Tua igreja que se reúne aqui nesse momento em volta dessa mesa, Pai, que nós aprendemos sobre Ti, que nós começamos a entender o que é ser povo, o que é ser discípulo, o que é ser amigo. É quando nós estamos aqui juntos, ó Deus, que nós podemos realmente orar um pelo outro, falar da Tua palavra um para o outro, exortar um ao outro, ó Deus, que nós somos santificados, que nós somos edificados. Louvado seja Seu nome, Pai. Nós oramos a Ti por Cristo e em Cristo, na unidade do Espírito Santo, Pai. A Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor, hoje e sempre. Amém. Eu vou entregar os elementos para vocês. Eu peço que você segure aí contigo. E aí depois nós vamos celebrar juntos, tá? A palavra nos diz que Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos dizendo: isso é meu corpo, que é partido por vós. Fazer isso em memória de mim. Após haver ceado, de semelhante modo ele tomou o cálice, deu graças e disse: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue.
Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que nós comemos e bebemos, nós anunciamos a morte de Cristo, até que Ele venha. Então comamos e bebamos todos juntos. Senhor Jesus, nós somos gratos, ó Deus, por esse momento de celebração. Agradecemos, Senhor, porque através da Tua palavra, através dos sacramentos, ó Deus, que a Tua presença se faz perceptível e real, Senhor, nas nossas vidas, ó Pai. Fortalece a nossa fé. Renova, Senhor, através desse alimento, a nossa disposição em sermos Seus discípulos, em sermos os Seus amigos, em caminharmos contigo, proclamando o reino dos céus, ó Deus. Pedimos, Pai, nessa hora pela Tua igreja que aqui se reúne, e de uma forma especial nós queremos agradecer nessa hora, Pai, pela vida da Kátia e da Eti, que celebraram mais um aniversário essa semana, Pai. Obrigada porque o Senhor tem sido sobremodo maravilhoso na vida dessas irmãs, suprindo as suas necessidades, ó Pai, abençoando elas na saúde, na família. Continua, Senhor Deus, abençoando e fazendo prosperar as suas filhas, ó Deus, para que elas possam falar de Ti, Senhor Deus, com conhecimento. Não de ouvir falar, mas de andar contigo. É visível o Teu amor na vida delas. Obrigada pela oportunidade que temos de caminhar com elas, ó Deus. Também pedimos nessa hora, Senhor, por aqueles irmãos que não podem estar conosco porque têm estado adoentados. Pedimos de uma forma especial pela Dona Heloína, pelo Seu Pedro, que o Senhor fortaleça, ó Pai, a saúde desses irmãos queridos, ó Pai, que têm enfrentado as questões da idade, as dificuldades, ó Pai, com o seu corpo físico. Ser misericordioso com eles, fortalece as pessoas que cuidam deles, que zelam por eles, ó Deus. Pai, nessa hora nós colocamos diante de Ti, Senhor, esse trabalho aqui em São Carlos. Fortalece o nosso pé, Senhor. Envia trabalhadores para essa seara, Pai. Os campos estão brancos. Capacita-nos, ó Deus, a sermos proclamadores, ó Pai, fidedignos da Tua palavra, Senhor. Seja conosco na nossa vida, Senhor, com cada um que aqui está, fortalecendo, ó Deus, edificando e mostrando a direção que vem de Ti. Nós não queremos ser apenas multidão, Senhor. Nós queremos ser amigos Teus. Fortalece-nos, ó Pai, para que em tudo nós possamos Te agradar, Senhor. Nós entregamos a Ti nessa hora também, Senhor, tudo aquilo que aqui nós não verbalizamos, mas que o Senhor sabe e que o Senhor conhece, que está no fundo do coração de cada um aqui, através da oração que o Teu Filho Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Irmãos e irmãs, receba a bênção. Que o amor de Deus vos una, que a alegria de Deus vos inspire e que a paz de Deus o envolva, que a coragem de Deus o sustente e a bênção do Deus Pai, Filho e Espírito Santo seja sobre a sua vida e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Amém.